são disponibilizados para vocês ali na barra Atividades do Classroom. Vocês podem procurar por ali, né? Clica na barra Atividades, procura ali o tópico Slides das aulas, vai ter lá os slides da aula anterior, e depois, né, dessa aula aqui vai ter os slides que utilizamos na aula. Vídeo, né, o vídeo da aula também é gravado e vai estar também disponível para vocês ali no Classroom, na barra Atividades também, né? Vocês procuram o tópico ali, vídeos, aulas ao vivo, e está lá já para vocês o vídeo, né, do contrato pedagógico, que a gente fez na primeira aula, mas mais o vídeo do conteúdo, né, da primeira aula, tá? Alex e Jennifer conectando agora, boa noite. Então, os materiais são sempre disponibilizados para vocês. Inclusive, né, é muito importante que quem não participou da primeira aula, quem pegou pela metade, quem teve problema de conexão, a conexão caiu, tem que assistir de novo, né? O contrato pedagógico lá na íntegra. A gente tratou de vários detalhes, né, da nossa disciplina, como vão funcionar as coisas, as aulas, as atividades que valem nota, as atividades de exercício de aula, a divisão e a dinâmica da aula, como vamos fazer a chamada, em que momento ela acontece, a chamada online, né, onde eu acho as coisas ali no Classroom, o trabalho disciplinar vale nota e é para fazer no Classroom, né, as atividades avaliativas da Enem são no Moodle, a prova final é no Moodle, então tudo isso a gente trabalhou e tratou no vídeo do contrato pedagógico. E que quem não assistiu, quem não conseguiu assistir na íntegra, né, ou teve algum problema de conexão, né, procure assistir novamente, está disponível no Classroom para vocês assistirem. Inclusive, quem assistiu, né, mas pode ter esquecido de alguma coisa, vai lá e assiste de novo, né. Claro que recomendo, né, ao assistir o contrato pedagógico, anote, né, o calendário das aulas, né, anote as datas importantes, né, as coisas importantes têm que estar aí anotadas num caderno, numa folha, para que vocês não percam, né, os prazos e não deixem de fazer as coisas conforme elas foram tratadas, combinadas no nosso contrato pedagógico, tá? Alisson também conectando agora, boa noite. O John Pacheco ali conectou também agora, boa noite. Bom, vamos relembrar, pessoal, pelo menos, né, do calendário. Tá? Nosso contrato pedagógico foi ali quase uma hora, né, a gente falando a respeito de tudo que está relacionado ao funcionamento dessa disciplina, né? Mas vamos lembrar do calendário. Então, na primeira aula, a gente teve, além do contrato pedagógico, o conteúdo da aula 1 e 2, né? E aí ficou atividades, né, desse conteúdo da aula 1 e 2 para fazer. São atividades referentes à aula. A gente comentou, né? Vamos comentar de novo aí, a gente chegando agora. Na primeira parte, né, da aula, a gente trabalha o conteúdo da noite. A gente faz um intervalo, após o intervalo a chamada que é online, ao vivo, né, eu chamo o nome e vocês respondem. Depois da chamada nós temos atividades, exercícios de aula, né, o conteúdo correspondente ao conteúdo daquela primeira parte da aula. Então são exercícios, né, atividades, exercícios que vocês vão fazer sobre o conteúdo. Faz parte do processo ensino-aprendizagem. Então são exercícios, atividades de aula. Mas tem atividades avaliativas, que é outra coisa. Então, às vezes o pessoal confunde uma coisa com outra, né? Acho que a atividade que a gente faz na aula ao vivo é atividade que vale nota. Não, é atividade de aula, né? Inclusive, ela não tem nome de atividade avaliativa, né? Aqui tem nome de atividade avaliativa lá no Moodle, conforme a gente tratou nosso contrato pedagógico na primeira aula, tá? E temos 4 atividades avaliativas lá, tá? Não percam os prazos estão no guia do aluno, cada uma tem seu prazo específico, né? Então, a atividade avaliativa 1 encerra numa data, a atividade avaliativa 2 numa outra data, a 3 numa outra data e a 4 numa outra data. São 4 avaliativas da N1, valendo 1 ponto cada uma, são 4 pontos, então, nessas atividades avaliativas que estão lá no Moodle, né? ead.qi.edu.br, conforme nós tratamos o nosso contrato pedagógico na primeira aula. Então, dia 10 do 2, tivemos conteúdo da 1 e 2, fizemos o intervalo, né? Depois do intervalo, a gente teve atividades, tá? Hoje, 17 do 2, a gente tem o conteúdo da aula 3 e 4. A gente vai fazer um intervalo depois. Volta o intervalo chamada. Depois da chamada, atividades que ocorrem no Classroom. Né? Então, sempre depois do intervalo, depois da chamada, a gente tem atividades no Classroom. Como é que funcionam essas atividades, né? São atividades que vão fazer referência ao conteúdo que a gente acabou de ver, né? Então, a gente vai colocar uma atividade lá, permanecemos ao vivo aqui, né?
vocês vão fazer essa atividade. Tendo dúvidas, a gente está aqui ao vivo para conversar, tirar dúvida, né? Tratar da dúvida sobre aquela atividade. A maioria da turma respondeu a atividade, aí eu vou postar a próxima atividade. Então, temos agora 25 pessoas conectadas. Então, digamos que estamos nesse segundo momento da aula, né? Postei uma atividade, aí dos 25, 20 já responderam. Então, a maioria respondeu, aí eu posto já a segunda atividade. Tá? Então, vai ter um intervalo, né, entre uma e outra, até que a maioria tenha respondido, né? Vai ter um intervalo. Enquanto isso, a gente está aqui para atender as dúvidas e perguntas. E a gente vai, assim, nessa segunda parte da aula, né, colocando, então, essas atividades para vocês, até ali por volta, né, das 21h50, e depois das 10 para as 10 eu não coloco nenhuma atividade nova, né, somente para ficar aqueles 10 minutos finais aí para quem tiver dúvida, pergunta, poder interagir ainda, tá? Mariana conectando, boa noite. Lá na terceira semana, dia 24/2, né, semana que vem, a gente tem o conteúdo da aula 5 e 6, mesma coisa, vai ter um intervalo, chamado depois do intervalo, e atividades de aula, exercícios desse conteúdo na segunda parte. Quarta semana, dia 3 de março, a gente tem o conteúdo da aula 7 e 8, mesma coisa, intervalo, chamada após o intervalo, atividades, exercícios de aula sobre este conteúdo na segunda parte da aula, tá? Cada uma dessas semanas corresponde a uma atividade avaliativa lá no Moodle. Então, atividade avaliativa 1 lá no Moodle, né? Corresponde à semana 1, ao conteúdo da semana 1. Atividade avaliativa 2 lá no Moodle corresponde ao conteúdo da semana 2. Atividade avaliativa 3 corresponde ao conteúdo da semana 3. E atividade avaliativa 4 corresponde ao conteúdo da semana 4. Tá? Onde estão as datas das avaliativas da N1 que ocorrem lá no Moodle? Como é que eu sei quando é que termina? Quem assistiu vai lembrar, né? Que na aula passada, no contato pedagógico, a gente falou que a coisa mais importante para vocês, né? Já naquele dia era abrir o guia do aluno e ler o que diz que é para fazer na semana, né? 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então vai estar lá, né? No guia do aluno. Semana 1, aluno, ler o conteúdo da apostila, estudar o conteúdo da apostila, aula 1 e 2. Tá? Fazer atividade de apoio, que também está lá no Moodle, né? Essa não vale nota, é de apoio. E fazer atividade avaliativa. Então, é avaliativa, então é uma avaliação, vale nota. Tá? Lani conectando, boa noite. Então, na semana 1, tem uma atividade avaliativa correspondente a essa semana. Semana 2, tem uma atividade avaliativa 2, da N1 correspondente lá para fazer no Moodle. Então, não percam os prazos, já está contratado, né, o aviso desde lá do dia 10, tá? Então, eu sempre repito, sempre falo que tem atividade avaliativa lá no Moodle para fazer, que as datas que encerram estão no guia do aluno, mas mesmo assim acontece, né, por algum motivo que a gente ainda não conseguiu identificar o porquê, né, mesmo que o aluno tenha sido avisado, mesmo que ele saiba, estava presente na aula, ouviu, né, e acaba deixando passar a data, né, a gente não conseguiu identificar exatamente o que acontece. Acredito eu, né, que às vezes a falta do hábito, né, de anotar as coisas pode ocasionar esse esquecimento, né. Mas a gente, ouvi, lembro agora, né, mas amanhã, depois, passou os dias, já vou esquecer que tinha uma avaliativa para fazer. Então, o costume, né, que nos leva a lembrar sempre, né, desses compromissos aí, dessas avaliativas, é anotar, né. Então, pegue uma folha, né, um caderno, né, ou agenda do celular mesmo, né, abre lá o guia do aluno e anota lá, atividade avaliativa 1 no Moodle, ead.qi.edu.br, encerra tal dia, até lá tem que fazer. Então, anota no caderno, né, põe na agenda do celular. A mesma coisa para a avaliativa 2, 3 e 4, e está lá, né, no guia do aluno, a data que encerra. Tá? Onde é que está o guia do aluno? Falamos também no contrato pedagógico. O guia do aluno está lá no Moodle, mas vocês encontram ele também aqui no Classroom, né? Clica na barra atividades, procura o tópico ali, guia do aluno, está ali. Clica no arquivo em PDF, está ali as datas, né? Que você tem que fazer as atividades avaliativas da N1. A única atividade que vale nota no Classroom é o trabalho disciplinar, tá? Não vou entrar em detalhes, né, sobre o trabalho disciplinar, porque a gente já falou o que é para fazer, né, no trabalho disciplinar lá no contrato pedagógico, né? Então, quem não assistiu, volta lá, né, a barra atividades,
clica no vídeo lá do contrato pedagógico, foi gravado a aula passada, e assiste lá, né, o que é para fazer no trabalho disciplinar. Mas é a única atividade que vale nota, né, que vale nota no Classroom, tá? 6 pontos na N1. Então, os 4 pontos lá do Moodle, das atividades avaliativas, mais os 6 pontos do trabalho disciplinar no Classroom, dá os 10 pontos da N1, né? Jennifer conectando, boa noite. Trabalho disciplinar é para entregar até dia 10/3. Dá para entregar antes? Dá. Inclusive, teve gente que já entregou o trabalho disciplinar, né? Então, não precisa esperar, né, até o dia 10/3. Se quiser entregar antes, dá, fazendo, né, de acordo com aquilo que foi tratado na aula passada. A N2 vale 10 pontos, né? Aí sim, essa prova, né, a N2 ocorre no dia 10/3. No dia 10/3 não tem aula, né? No dia 10/3 é a prova final da disciplina lá no Moodle, tá? Então, a única coisa que vocês vão ver no Classroom nesse dia, né, 10/3, vão acessar o Classroom às 19 horas, vai ter ali as instruções da prova e uma senha, um código de prova. Esse código, vocês vão copiar ele, vão entrar lá no Moodle, né, ead.qi.edu.br, e neste dia, 10/3, abaixo das avaliativas da N1, né, a avaliativa 1, 2, 3 e 4 da N1, vai estar lá, né, a avaliativa final, 10 pontos na N2, para vocês fazerem, tá? Clicando ali, vai pedir o código que foi passado, e vocês inserindo o código vão fazer então essa prova, que tem 10 questões objetivas, tá? Então, N1 mais N2 divide por 2 dá a média, tá? Além desses detalhes que a gente falou aqui, né, no calendário, tem um monte de outras coisas que a gente tratou no contrato pedagógico. Quem não lembra, quem não assistiu, né, quem pegou pela metade, recomendo assistir de novo, tá? Está disponível na barra atividades, procure o tópico lá, vídeo aulas ao vivo, certo? Antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ninguém? Vocês podem habilitar o microfone de vocês para falar diretamente, ou se tiverem, né, também possibilidade, podem enviar o chat, né? Clica no chat ali, digita e envia a sua dúvida pelo chat, tá? Sendo que é importante, muito importante, tá? Vocês terem aí o microfone de vocês bem acertado, né? Para depois responder a nossa chamada ao vivo, né? Ninguém, gente? Todo mundo tranquilo? Então vamos adiante, né? Ninguém vai perder a atividade avaliativa no Moodle? Isso me preocupa, hein? Nicole conectando, boa noite. A Natália mandou tranquilo ali no chat. Carolyn também mandou ali nenhuma dúvida. Legal, Carolyn. Gente, a participação de vocês é sempre muito importante, tá? Muito importante e sempre bem-vindo, né? Então, se manifestem sempre que possível, tá? Muito bem. John Pacheco ali mandou tranquilo por enquanto. Legal, John. Obrigado pela participação aí. Muito bem, gente. Então vamos começar aí a tratar o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Nossa disciplina de Direito e Legislação. E a gente tem hoje, né, a tratar o direito civil, né, e o direito das coisas, né? Direito das coisas, direito das obrigações. Então, iniciamos com o direito civil. É nele, no direito civil, que são definidos, né, a figura dos sujeitos, a personalidade, a capacidade civil e a capacidade jurídica, e também os fatos e atos jurídicos. A principal fonte das normas jurídicas do nosso país é o Código Civil Brasileiro. Tá? Pessoal, a Nicole enviou uma mensagem dizendo que não está ouvindo, né? Se puderem colocar no chat ali se estão ouvindo ou se estão com algum problema. Como ninguém reclamou antes, eu acredito que talvez um problema só no dispositivo dela, né? Só para confirmar aí, gente.
Mandei no chat aí se para vocês o áudio tá bom. Pode ser um... Quem está com som baixo tem que aumentar o volume, né? Tá? Os demais aí estão ouvindo normal. Quem está com som baixo tem que aumentar o volume, né? E quem está sem áudio normalmente estava usando um outro aplicativo antes de conectar, aí às vezes não é pelo celular, aí o celular dá uma travada, né? Aí às vezes tem que fechar todos os aplicativos, né? Fazer uma limpeza na memória, reiniciar às vezes o celular, né? Eu estou ouvindo normal. Tá, legal. Então acho que foi algum problema só na... Acho que ela até desconectou, talvez ela vá tentar reiniciar e conectar de novo. Tá? O áudio está normal também. Legal, obrigado. A Lani perguntou se tem algum grupo de WhatsApp. Em termos de aula, né, a gente não tem grupo de WhatsApp para aula, né? A aula é toda ao vivo, tá? Não sei se os alunos, enfim, tem um grupo de alunos, né? Entre vocês. Aí, isso aí é livre, né? Se vocês quiserem ter um grupo entre vocês, aí fiquem à vontade, tá? Mas de turma, assim, da minha parte, como professor, todas as aulas são ao vivo, tá? A gente tira as dúvidas, faz atividades, né? Trata do conteúdo ao vivo. Tá, Lani? Nicole, conseguiu? Legal, Nicole. Saiu, entrou de novo, deu certo. Legal. Às vezes, quando tem algum problema de áudio, é isso, né? Algum problema no dispositivo, né? Alguma coisa, a gente precisa sair, entrar de novo, fechar os aplicativos, às vezes reiniciar o celular, fazer uma limpeza na memória, né? E aí volta tudo ao normal. Às vezes acontece quando a gente está usando, né, um aplicativo antes, estava, de repente, utilizando um aplicativo que usava áudio, né? E aí, quando vai entrar na aula ao vivo, ele dá uma travada, tem que fechar tudo mesmo. Mas que bom que deu certo. Érica e Caroline conectando, boa noite. Legal, então vamos continuar, gente. Então, a principal fonte de normas jurídicas aí do nosso direito civil é o Código Civil Brasileiro, tá? É de lá, né? O Código Civil, que surgem, né, diversos códigos, né, auxiliares, né? Então, o Código Civil, né, dele vai vir lá o Código de Defesa do Consumidor, né, entre outros, para citar um exemplo apenas, né? E ele está disponível, né, em PDF, completo, né, lá no site do Senado, né? Então, uma Câmara Legislativa, né, e o Senado. No Senado Federal a gente tem lá o endereço, né, onde está disponível o Código Civil para quem quiser consultar. É até interessante, né, porque o Código Civil a gente encontra também como consultar, às vezes, os artigos, né, do Código Civil por assunto em aplicativos, né, facilita bastante. Já até dei uma olhada, tem na Play Store ali um aplicativo do Código Civil, instala ele e a gente pode pesquisar por assunto, né? Quero saber alguma coisa sobre direito, né, penal, alguma coisa sobre direito do consumidor, direito do comércio, direito de empresa, né, direito de família, né? Coloca o assunto ali, pesquisa, é bem fácil, né? Tem esses aplicativos aí que facilitam a vida também, mas tem ele completo, né, em PDF lá no site do Senado. Gustavo conectando agora. Boa noite, Gustavo. Então, como a gente comentava, né, dentro do direito civil nós temos, né, o direito do trabalho, o direito do consumidor, o direito comercial, o direito de família. Entre eles, então, saem alguns códigos, né? Então, dentro do direito civil, né? Então, a CLT, por exemplo, né, o Código de Leis Trabalhistas, né? Então, faz parte do direito do trabalho, né? E compõe o direito civil. O direito consumidor, né? A gente tem também o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, são ali leis, né, dentro desse código, que estabelecem, né, como se dá essa relação entre o consumidor e as empresas, os prestadores de serviço, faz parte do direito civil, e tem um código específico, né, a gente tem também o direito comercial, o direito de família, né, todo ele dentro do nosso Código Civil, tá? Então, o Código Civil é um livro, né,
onde se promulga, né, e se publica, né, as leis relacionadas ao direito civil. Tá? Então, dentro do direito, né, nós temos a figura sempre do sujeito ativo do direito passivo do direito. A gente viu isso já lá na aula passada, quando a gente tratou do direito tributário, né? Lembra que tinha o sujeito ativo da relação tributária e o sujeito passivo da relação tributária? E tínhamos aí também, né, o fato gerador. A gente viu que o sujeito ativo da relação tributária é aquele que pode instituir um imposto e cobrar impostos, né? Recebe, então, os impostos que são pagos por quem? O sujeito passivo da relação tributária, ou seja, ele não pode gerar imposto, né, não pode legislar um imposto, ele só tem, né, o dever de pagar imposto, que é o sujeito passivo da relação tributária. Né? Então, quem paga impostos? As empresas, as pessoas. Então, o sujeito ativo da relação tributária é sempre, né, o Estado. Isso muda um pouquinho aqui no direito civil. Né? No direito civil, a gente também tem a figura do sujeito ativo passivo, né, de direito, mas eles são, né, caracterizados aqui, né, sujeito ativo ou passivo, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Né? A pessoa física ela pode deter, né, um direito, né, pode ser um sujeito ativo da relação civil, ou ele pode ser um sujeito passivo da relação civil, sendo que ele tem, então, um dever a cumprir. Né? A pessoa jurídica é a mesma coisa, né? Ela tanto pode ser um sujeito ativo ou passivo, né, do direito civil. Se ela detém um direito, é um sujeito ativo, né? A pessoa jurídica é um sujeito ativo da relação do direito civil. Se ela é, né, a detentora de uma obrigação, né, ela deve uma obrigação, então ela passa a ser uma pessoa passiva, né, dessa relação do direito civil, tá? Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, então, pode, né, adentrar, né, figurar como um desses dois tipos de sujeito. Coisa que não era possível lá no direito tributário. Então, a gente tem uma diferença importante aí, né? O sujeito ativo no direito tributário é só o Estado, né? Que pode cobrar impostos, né? E pode instituir novos impostos. Então, só ele pode ser o sujeito ativo, né? Só o Estado, lá no direito tributário. No direito civil, não, né? Qualquer um dos dois, né? Empresas, né, ou pessoa física, pode ser sujeito ativo ou passivo da relação do direito civil, né? Porque, né, em um momento terá direitos e em outro terá, né, obrigações. Então, para ajudar a distinguir um pouco isso, né? O sujeito ativo vai ser a pessoa titular de um direito, né? Então, aqui o termo pessoa, né, a gente deve entender no contexto do direito. Então, pessoa no contexto do direito é pessoa, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? Ou seja, tanto, né, um indivíduo, né, civil, quanto uma empresa, né, constituída com personalidade jurídica. Tá? Então, quando diz pessoa aqui dentro do direito, né, do direito civil, a gente está falando que, né, o sujeito ativo pode ser uma pessoa tanto jurídica quanto civil. Tá? Titular de um direito, ou seja, né, é previsto em lei que ela tem um direito, né? Então ele pode sim mover uma ação para que aquele direito seja respeitado, né? Para que seja restituído, né, o direito que lhe foi subtraído. Tá? Então o sujeito ativo, em geral, né, quando ele figura como sujeito ativo na relação civil, ele é o autor de uma ação, né? Por exemplo, tá? Muito bem. Sujeito passivo da relação civil, tá? Em geral, né, é aquele que tem um dever, uma obrigação, tem que cumprir, deve alguma coisa, né, em relação ao cumprimento da lei, tá? Em geral, quando demandado pelo judiciário, né, ele é o réu da ação, né, ele está sendo processado, né, porque descumpriu com alguma regra, com alguma obrigação, tá? É o sujeito passivo, tá? Então, sim, né, a gente vê que, né, se houver um direito, né, ele pode demandar uma ação no sujeito ativo. Se ele tem uma obrigação e descumpriu, né, ele pode figurar como sujeito passivo, tanto sendo uma empresa quanto sendo um indivíduo. Tá? Sujeitos do direito. Então, a gente tem a pessoa física e a jurídica. Né? A gente já está um pouco mais familiarizado com isso, que a gente já vem falando desde a aula passada. Hoje a gente já falou um pouquinho mais, né, da pessoa física e pessoa jurídica. E também é uma coisa que, né, a gente do nosso trato do cotidiano, né, principalmente quem está já no mercado de trabalho, né,
já ouve falar bastante disso, né? Então, a pessoa física vai ser um indivíduo, ser humano, né? Individualmente considerado. Pessoa física, ele também recebe o nome de pessoa natural. É importante, pessoal, a gente ressaltar, parece uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio precisa estar escrito na lei, né? Por isso ela diz, pessoa física são seres humanos, tá? Então tem que ser literal e tem que estar, o óbvio tem que estar escrito na lei, para que seja entendido, né? Então, animais não podem ser pessoa física, né? Pode receber herança, então, né? Na legislação brasileira, né? Quem é detentor de direito, né? São pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Né? Então, se um animal, né, não é um ser humano, óbvio, né? Mas o óbvio tem que estar na lei. Ele não é uma pessoa física, então ele não detém direitos no nosso ordenamento jurídico. Né? Coisa que às vezes a gente ouve nas mídias, às vezes, né, tal país lá, né, um milionário deixou de herança, né, para o seu cachorro, né, enfim, tantos milhões, né. No Brasil isso não é possível, tá? Porque a lei diz que, de forma clara, né, que a pessoa física são os seres humanos. Então, ninguém pode deixar, né, herança ou bens, né, para essas outras individualidades, né, que são importantes, né, fazem parte da nosso convívio, né, mas que não detêm, né, não figuram, né, como pessoa no direito, tá? Então, pessoa física é o ser humano individualmente considerado. Outra coisa importante, outro aspecto importante aqui, né, na lei, é que a pessoa física, né, também recebe o nome de pessoa natural, tá? Isso leva a uma outra consequência, né, que é, eu não nasci naquele país, né, então eu posso adquirir a naturalidade e me tornar como pessoa natural, ou seja, me tornar pessoa física, né, CPF, né, que é aquele número que, né, nos identifica como uma pessoa física, né, dentro daquele ordenamento jurídico, né. Então, um indivíduo que se naturaliza, né, ele adquire, né, a personalidade de pessoa física, ele passa a ser pessoa natural, né? Então tem os mesmos direitos, né, de um cidadão que nasceu naquele país a partir do momento que ele se naturaliza, né? Passa a ter aquela cidadania, né? Essa questão de naturalização, né, é do nosso ordenamento jurídico, né? Mas a gente encontra também esse mesmo ordenamento jurídico com algumas diferenciações, né, em outros países, mas em outros países também existe essa figura, né, da pessoa natural, da busca, né, da naturalidade, a gente pode se naturalizar, né? Às vezes alguns países têm algumas regras, né, que se distinguem de um para outro, né, mas, em geral, né, descendentes, né, de determinada etnia, né, às vezes é um caminho mais comum, assim, de se conseguir a naturalização, né, conseguir, enfim, a cidadania em outro país, tá? Pessoa jurídica. A pessoa jurídica, né, são as entidades detentoras de direitos e obrigações, né? A gente já viu, então, se tem direitos e obrigações, pode ser tanto sujeito ativo quanto passivo da relação civil, né? A pessoa jurídica são detentores de direitos e obrigações, as quais, né, redundam na personalidade jurídica. Quem são? As empresas, né? Instituições, fundações, autarquias, sociedades civis e o próprio Estado é a pessoa jurídica. Significando que o próprio Estado, né, ele tem direitos e tem obrigações. Então, o Estado pode ser ao mesmo tempo, né? Em algum momento, sujeito ativo da relação do direito civil ou sujeito passivo da relação do direito civil. Então, o Estado pode ser processado, né? Isso está no nosso ordenamento jurídico, né? Se o Estado descumpre, né, nas suas esferas municipal, estadual, federal, algum direito devido ao cidadão, devido a alguma outra pessoa jurídica, uma outra empresa, né? Ele pode ser processado, condenado, tem que cumprir, né, com aquele direito que foi subtraído, né, daquele indivíduo ou daquela outra pessoa jurídica. Tá? Então, pessoas jurídicas são as empresas, né, são as sociedades civis, né, o próprio Estado, né, as fundações, autarquias, organismos, né, que fazem parte do Estado, todos eles são pessoa jurídica. Tá? Bom, personalidade civil e personalidade jurídica. Quando se adquire, né, a personalidade civil e a personalidade jurídica, né? A personalidade civil, ela é adquirida no momento do nascimento, né, em que o indivíduo recebe o registro, né,
chamado certidão de nascimento. Alexandra conectando, boa noite. Então, o registro civil, né? O primeiro é a nossa certidão de nascimento, né? Depois, a cessão da personalidade civil, né? Quando ocorre a morte, né? A gente tem o nosso registro de óbito, né? Então, o início, né? E o final da cessão, né? Da personalidade civil, tá? Isso é importante, gente, porque né, o indivíduo, né? Depois da morte, né, não pode, né, adquirir dívidas, fazer financiamentos, né? Então, a personalidade jurídica cessa com a morte, cessa com nosso registro de óbito, né? Senão, do contrário, né, ficaria algo simples e fácil, né, de ser alvo de corrupção, né? Então, o direito civil não cessa com a morte do indivíduo, então alguém poderia usar a identidade, enfim, assim por diante. E mesmo assim, né, em alguns casos, né, acaba sendo fraudado, né? Às vezes, né, o indivíduo faleceu, né, deu um tempo ali, né, de traslado do corpo de um estado para o outro, passa alguns dias, né, e alguém usa, né, os dados do indivíduo, né, para subtrair algum valor de alguém, né. Então, na personalidade jurídica, a mesma coisa, né, por assim dizer, né, o nascimento e a morte da personalidade jurídica, né, da empresa, por exemplo. Quando é que se dá o nascimento da empresa, né, por analogia? Né? Quando ela é registrada, né, lá na junta comercial, né? Está dado os papéis, é autorizada, né? A empresa recebe o seu CNPJ, né? Ela nasceu, né? Ela tem um número de CNPJ, ela tem um nome, né? Então, quando ela tem o registro, né, de empresa lá na junta comercial, tá? Nascimento da empresa, por assim dizer, tá? Quando é que termina a personalidade jurídica da empresa? Né? Com a falência, né? Seria, entre aspas, aí, a morte, né? A empresa deixa de existir, né? Entra em falência. Tá? Então, claro, né? Aí, né, em relação à falência, né? A empresa tem que passar por um processo, às vezes, longo, né? Esse processo de falimentar nas empresas é um pouquinho demorado no Brasil, né? Então, tem recuperação judicial, tem uma série de outros elementos, até que, de fato, ocorra essa morte jurídica aí da pessoa jurídica, né? Às vezes aí tem que apurar dívidas, né? Buscar valores, né? Dos sócios, aqueles que eram integrantes, né? Daquela sociedade, para ressarcir, né? Direitos trabalhistas, ressarcir direitos de fornecedores, entre outros, né? Até que aí realmente seja decretada a falência. Então, até lá, né? Até se apurar, né? Esses valores, né? Bens que são dos sócios e que podem ser adquiridos pela justiça, buscados pela justiça para cumprir com esses direitos, né, que a empresa possa ter ficado em haver, né? Então, a jurídica, o seu fim, o seu término é um pouquinho mais cheio de trâmites, né? Bom, para ser considerado, né, sujeito do direito, né, pessoa física, pessoa jurídica, em plena capacidade, o Código Civil estabelece, né, quais são, né, as situações em que se há exceção, né, para que o indivíduo, né, realmente tenha a capacidade plena, né, responda plenamente, né, pelos seus atos, tá? Então, lá no artigo 3º do Código Civil, né, estabelece quem são os absolutamente incapazes, ou seja, aqueles que não respondem, né, de forma total, né, em relação aos atos da sua vida civil, a sua prática, né? Então, quem responde se eles são considerados absolutamente incapazes, né? Os responsáveis, né? Os responsáveis por aquele absolutamente incapaz e quem responde pelos atos da vida civil desse que é absolutamente incapaz, né? Então, temos aí algumas figuras, né, que determinam quem são esses absolutamente incapazes, né? Na linha 1, a gente tem lá os menores de 16 anos. Então, todo menor de 16 anos é considerado pela lei, no Código Civil, como absolutamente incapaz. Então, um menor de 16 anos que comete um crime, por exemplo, né, ele não vai ser automaticamente, né, processado como adulto e, né, levado ao presídio central como um adulto fosse, né. Então, ele tem um outro encaminhamento, né, vai para instituições, né, de reclusão
voltadas para jovens, mas aquele que é o responsável por esse menor, esse vai responder civilmente, né? Pode ser processado, né? Pode ir preso, inclusive, em função do crime cometido pelo jovem, né? O jovem vai para a entidade, né, juvenil, e o adulto responsável pode ser, sim, esse, né, levado ao presídio, né, caso de um crime cometido, né, como, por exemplo, né, um homicídio, né, em caso, por exemplo, de crimes contra a honra, né, ou crimes de corrupção, por exemplo, né, cometido por menor, o responsável também vai responder, né. Então, caso, né, de um golpe, por exemplo, né, enfim, quem vai receber, né, a incumbência de restituir os valores daquele golpe, né, identificado cometido por um menor, vai ser o adulto responsável, né, o pai, a mãe, se não tiver o pai e a mãe, criado pelos avós, enfim, é os avós que vão responder, né. Às vezes, no caso, né, o jovem comete um crime, mas o jovem não tem, né, a mãe, enfim, que já perdeu a mãe, e o pai está recluso, está preso, né. Então, quem é que vai responder? Os avós, né? Os avós é que vão responder, os avós, os tios, né? Vão responder pelo menor, né? Que cometeu algum tipo de ilícito, tá? Os que têm algum tipo de enfermidade, né? Ou deficiência mental que cause algum tipo de limitação, né? Não tenha, portanto, o discernimento necessário, né? Para a prática, né, dos atos. Um indivíduo que tem uma limitação mental, cognitiva, enfim, alguma deficiência, alguma enfermidade nesse campo, né, e que não pode responder, então, diretamente pelos seus atos. Ele é encarado também como se, né, se falou ali a respeito do menor de 16, né. O responsável por esse indivíduo que tem essa enfermidade ou deficiência é que vai responder civilmente, né. Então, às vezes, né, aquele que cometeu o ato e tinha uma deficiência de ordem mental, né, ele vai ser guardado, por assim dizer, né, numa instituição, enfim, psiquiátrica, né, às vezes por toda a vida, né, dependendo do ato que cometeu, e o responsável legal, né, vai responder civilmente, né, pode ser processado, enfim, né, pagando multas ou até mesmo sendo preso em função do ato que foi cometido, tá? Terceiro, né, os que, por algum motivo, né, estejam transitoriamente sem a capacidade de exprimir a sua vontade, esses são considerados absolutamente incapazes, né, mesmo que transitoriamente. Tá? Casos de pessoas, por exemplo, que estão hospitalizadas em coma, né, não podem exprimir a sua vontade. Esses são considerados absolutamente incapazes, mesmo que transitoriamente. Então, seus direitos civis, né, ficam sob a tutela de alguém, né, um familiar, enfim, que vai responder pelos atos, né, às vezes pela gestão, né, dos bens daquele indivíduo enquanto ele está naquela situação. Tá? No artigo 4º, agora, a gente vê os relativamente incapazes. Então, antes eram os absolutamente, né, incapazes. Os menores, né, de 16, aqueles que tinham alguma deficiência de ordem, né, psicológica, mental ali, né, e aqueles indivíduos que estavam, né, impedidos de exprimir a sua vontade, por exemplo, dos indivíduos em coma. Né. Agora, nesse caso aqui, no artigo 4º, são os relativamente. Tá? Então, eles sim respondem até certo ponto, né, como responsáveis, né, pelos atos, né, mas tem uma coparticipação, por assim dizer, né, uma participação, responde junto, né, aquele que é responsável. Então, esse indivíduo relativamente capaz, ele responde numa medida e o responsável numa outra medida, né, em conjunto. Tá? Então, quem são considerados, né, esses relativamente incapazes? Essa fase transitória, né, é maior de 16 e menor de 18, é considerado relativamente incapaz, porque relativamente, né? Então, quem tem maior de 16, mas menor de 18, né, ele, aos 16 anos, já pode votar. Então, ele tem uma capacidade jurídica, né? Pode votar. Mas não pode tirar a carteira de motorista. Então, ele é relativamente incapaz. Né? Se ele dirigir com 17 anos, né, e cometer alguma situação, né, ou mesmo, né, se for pego dirigindo sem ter cometido nada, mas foi pego dirigindo em alguma blitz, por exemplo, aos 16, né, completos, ou 17, por exemplo, né, ele é relativamente incapaz, não tem direito, né, à carteira de motorista e, portanto, né, vai responder a um processo, né, aquele responsável legal, né, vai responder junto
ao jovem, né? Talvez esteja condenado a algum tipo de trabalho, enfim, né, social, e o adulto, né, o maior responsável também responderá por isso. O item 2 é considerado relativamente incapaz em certos atos, né, os ébrios eventuais, os viciados em tóxicos, né, deficiência mental por deficiência mental tem algum tipo de discernimento reduzido, né. Então, esses indivíduos, né, muitas vezes as penalidades, né, vão para algum tipo de instituição, né, que vai trazer algum tratamento, né, de ordem psicológica, né, ou de tratamento para algum tipo de vício, né, seja ele de ordem legal ou ilegal, né. Os ébrios, né, consomem uma substância que é vendida, né, habitualmente, né, é legalizado no país, como o álcool, né, mas ao cometer uma ilicitude, né, ele pode vir a receber uma pena menor, né, em função disso. A mesma coisa, aqueles que têm algum tipo de vício em droga, essas drogas ilegais, né, pode-se aí vir até mesmo, né, dependendo da posse, né, da quantidade de posse, pode ser considerado inclusive como, né, traficante. Então, de viciado pode virar, né, uma condenação por tráfico, né, dependendo da quantidade que esse indivíduo possui, né. Mas para quantidades menores ele é considerado como viciado, então responde também com relativamente, né, incapaz na lei, e às vezes, né, tem uma sentença reduzida em relação a isso, tá? No terceiro item, a gente tem lá os excepcionais, aqueles que têm algum tipo de prejuízo no seu desenvolvimento mental, né, de ordem física mesmo, né, devido cognitivamente, né, por ter esse desenvolvimento menor, né, ele tem uma incapacidade relativa. Inclusive, né, algumas profissões não podem ser, né, executadas por um indivíduo que tem algum tipo de desenvolvimento incompleto, né, mental, né, sob pena de vir a causar, inclusive, algum tipo de acidente, né. O menor desenvolvimento, né, mental pode levar, né, a problemas de ordem motora, por exemplo, né. O indivíduo tem uma reação mais lenta, né, ou algum tipo de movimento esse indivíduo não consegue realizar, por exemplo, né, não poderia trabalhar, né, com guindastes, por exemplo, né, trabalhar com uma motricidade, né, uma sensibilidade motora ali, com materiais, né, que podem vir a levar, né, a graves acidentes, por exemplo, né? Então, até mesmo alguns impedimentos de trabalho, né, pode trabalhar, mas não são todas as profissões, né, depende da situação, né. E os pródigos, né, que é o item 4, são aqueles indivíduos, né, que já estão no chamado ocaso da vida, né, já estão lá numa fase senil, né, e que começam, né, a, enfim, distribuir os bens, né, não levando em consideração, né, o direito dos herdeiros, né, tá? Nesse caso, né, eles podem ser considerados relativamente incapazes, né, e aí ser retirado, né, o direito de gerir os recursos, né, de uma forma direta, né. Então, às vezes esse recurso passa a ser administrado, né, por alguém determinado pelo juiz, muitas vezes um familiar, né, que vai passar a administrar esses bens, né. Falamos ali dos menores de 16, né, que não tem aquela personalidade jurídica absoluta para menores de 16, nem absoluta, né, não tem a capacidade absoluta naquele momento que são incapazes relativos, né, quando estão dos 16 aos 18. Né. Mas existe uma figura jurídica, né, chamada emancipação, e aqueles que, mesmo que, né, ali menores, né, tendo 16 anos, podem sim, né, adquirir a emancipação, tá? Isso é previsto em lei. O que acontece? O menor tem 16 anos, né, e aí, por uma solicitação jurídica, né, dos seus responsáveis, dos pais, enfim, né, ou dos avós, daqueles que fazem o papel de pais, né, perante a lei, solicitam, né, a emancipação desse jovem, né, então ele adquire o status de plenamente capaz, né, deixa de ser absolutamente capaz, deixa de ser relativamente incapaz. Então, aos 16 anos, o que ele vai poder, né, ele vai poder ter os direitos de alguém que já tem a maior idade, né, os 18 anos, né, então vai poder sair do país sozinho, né, emitir passaporte, né,
dirigir, enfim, né, trabalhar, né, não sendo como jovem aprendiz, né, carteira de trabalho normal, né, sendo que aquele que não é emancipado, né, tem 16 anos, né, ele não pode ter a carteira assinada como um trabalhador comum, né, ele tem que ter um contrato de jovem aprendiz, né, porque está em formação, né, menor de 16 anos ele tem formação e precisa ter essa conexão, então, com uma instituição de ensino, né, sendo que a gente sabe, né, que os menores, né, a partir dos 14 anos já podem, né, atuar como jovem aprendiz, mas somente, né, como jovem aprendiz, né, nesse caso, trabalhando na empresa, porque está sendo custeado por essa mesma empresa, né, um curso de formação, né, nesse caso. Se não, né, se a empresa não coloca ele no programa Jovem Aprendiz, né, e contrata esse jovem, não paga o curso, né, ela está sofrendo ali, pode estar sofrendo um processo, né, porque não está fazendo o programa de forma correta, né. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Como é que tá para vocês? Tudo tranquilo. Legal. Gustavo mandou tudo ok, a Esther ali mandou tudo certo. Cassiele também mandou tranquilo. João Pacheco ali também mandou tranquilo, a Natália também. Carolina também mandou tranquilo ali no chat. A Milka mandou de boa. Tá? A Milka fez diferente. A Kevin mandou certinho. A Erika mandou tudo ok. Muito bem, gente. Então vamos adelante. Objeto do direito. Então a gente viu as personalidades, né? Então, a gente tem lá, né, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a gente tem, né, a personalidade jurídica, né, civil, a gente tem uma personalidade jurídica, melhor dizendo, a gente tem uma personalidade civil, a gente tem uma personalidade jurídica, né? A gente viu os capazes, os incapazes, né? Mas, como a gente viu, né, tanto pessoa jurídica como pessoa física, né, eles detêm, né, direitos e deveres. Entre os direitos que os indivíduos detêm, eles têm um direito, né, sobre as suas posses, né, aquilo que são, né, propriedade, melhor dizendo, né, desses indivíduos, né. Então, o objeto do direito são esses bens em que incidem o direito do indivíduo a possuir aquele bem, tá? Seja ele material ou seja ele imaterial. Então, o que é um objeto de direito? Né? São os objetos tanto materiais quanto imateriais. Objetos materiais são aqueles físicos, né, que a gente detém. Então, é o celular, é o computador, é a mesa, é a cadeira, é o prédio, é o terreno, né? E são bens materiais, de direito de um indivíduo que detém a posse, né? Esse é o meu objeto do direito, as coisas que eu tenho, né, que são minha propriedade. Mas também são de minha propriedade, né, as obras literárias, né, ou seja, aquilo que eu criei, né, um livro publicado, uma música, né, uma obra audiovisual, né, um filme, uma série, né, a criação de um produto, uma marca nova, né, isso são objetos imateriais, né, do direito, que o indivíduo detém, né, uma propriedade, ou seja, se eu tenho o direito sobre isso que é meu, tanto, né, material quanto imaterial, né, se alguém subtrair ou utilizar, né, como se dele fosse, né, ele tem uma obrigação para comigo. Né? Se eu fizer uso daquilo que é de meu direito como propriedade, o indivíduo deve uma contrapartida, né, uma obrigação. Tá? Isso, né, é muito comum hoje em dia, né, nas nossas mídias sociais, por exemplo, né, quando a gente se refere aí a direitos imateriais, né, a direito de propriedade, por exemplo. O indivíduo, né, utiliza lá, né, trecho de um filme, por exemplo, né, e posta lá no seu canal, né,
ele está violando o direito de propriedade, o direito lá, né, de propriedade, aquele indivíduo detém, né, o direito imaterial, foi ele que criou, né, então se está sendo mal utilizado, veiculado, está sendo quebrado um direito ali, né, e aí o indivíduo deve, né, para aquele indivíduo uma restituição financeira em função do uso daquilo que não era dele, tá? Em relação aos direitos materiais, né, então, aquele objeto, né, material que é de direito de propriedade de um indivíduo, né, ele deve ser respeitado pelos demais, né? Então, todo e qualquer indivíduo não pode fazer uso, né, ou tomar para si algo que é de direito de outro. Parece claro, óbvio, né? Está na lei, mas muitas vezes, né, a gente encontra aí no nosso dia a dia, né, indivíduos que querem subtrair, né, o direito dos demais, né? Isso, né, obviamente está no nosso ordenamento jurídico, né, no nosso Código Penal, inclusive, né, o indivíduo subtraiu, né, tem uma pena prevista, né, para furto, roubo, por exemplo, porque tirou o direito de alguém, né, alguém tinha o direito de propriedade daquele objeto, né, e pode ser condenado, né, e sofrer sanções lá no nosso Código Penal, por exemplo, tá? Bom, fatos jurídicos, tá? Então, um fato jurídico, né, ele é proveniente aí das relações jurídicas, tá? Os acontecimentos, né, entre as partes, né, a pessoa física, a pessoa jurídica, né, seja os indivíduos, seja a pessoa física, né, as organizações e o Estado, né, essas relações, né, elas acabam gerando, né, direitos e obrigações, tá? Um dos primeiros fatos jurídicos que a gente vê são os fatos naturais. A gente pode pensar assim, tá, mas um fato natural, ele é proveniente de um acontecimento da natureza, né? Não é levado, né, a efeito pela vontade das pessoas. Mas como que daí vai ter um direito e um dever, né? Eles não ocorrem pela vontade do homem, ocorrem pela ação da natureza. Aí temos os exemplos, né? Inundação, né? Desabamento, entre outras coisas. Mas esses fatos naturais, né, eles são conhecidos, né? E o ordenamento jurídico diz que, né, os responsáveis, né, por uma empresa, né, por uma cidade, por exemplo, no âmbito público, né, eles têm que prever e estabelecer medidas de contingência para que não ocorram dos fatos naturais dano, né, aos indivíduos, né? Como a gente viu acontecer, não há muito tempo, né, atrás, aquelas situações lá das barragens, né? A barragem de Mariana, lá em Minas Gerais, por exemplo, né? Aconteceu por quê? Foi um fato natural. Choveu muito, né? Encharcou aquele solo daquela barragem, né? O peso ficou demais, ela rompeu, né? E invadiu, né? A cidade ali, aquele vilarejo, né? Que tinha ali alguns trabalhadores, enfim, que moravam lá nas proximidades da empresa, né? Ocorreu por um fato natural, mas existe aí uma responsabilidade jurídica. Por quê? Sabe-se que isso poderia acontecer pelos estudos, pelo conhecimento, né? A empresa sabia, explorava aquele serviço, então, portanto, né, assim tem uma responsabilidade sobre essa situação que decorrente de um fato natural, tá? Então, mesma coisa, né? Inundação, né? Então, a prefeitura de uma cidade, né, não faz lá o serviço, não presta o serviço de forma correta, inundou uma rua, né? E essa inundação, né, estragou lá os móveis, as casas, queimou eletrodomésticos e tudo, né? As pessoas podem entrar com uma ação contra essa pessoa jurídica, que é o município, e buscar ali o ressarcimento, né, desses bens que foram por um fato natural, uma chuva que inundou, mas por que inundou? Em decorrência, né, de uma imperícia, né, na gestão pública. Tá? Claro que isso não é simples, né? Demanda custas judiciais muitas vezes, né? E, né, tanto município, estado quanto União, né, recorrem, né? Então às vezes levam muitos anos, né? E quando perdem, né, eles dão os chamados precatórios, né? A pessoa passa a ter um direito, né, a receber um valor, né? E eles, né, vão pagar quando puderem, né? Porque às vezes o município está
endividado, o Estado está endividado, não tem recurso. Então, é sempre muito difícil, mas é possível, tá? Claro que quando isso acontece, né, em função de uma empresa privada, é mais fácil, né, de obter essa condenação jurídica e o pagamento, né? Quando acontece por fatores aí do Estado, é um pouquinho mais complicado, mas é possível. Atos humanos também são fatos jurídicos, né? Então, aqui eles derivam da vontade direta do ser humano. Então, a gente viu que os atos naturais não dependem, né? Fatos naturais não dependem, né, da vontade humana. Esses atos humanos, esses sim, né? Esses dependem do exercício, né, da vontade humana. Tá? E esses se dividem em dois, né? Os jurídicos e os ilícitos. Os jurídicos, né, obviamente, são aqueles realizados de acordo com a lei, né? Então, um ato humano chamado ato jurídico é aquele que ocorre de acordo com a lei. O ato ilícito é aquele que ocorre pela vontade humana, contrariando a lei, tá? O direito vigente. Onde é que está esse direito vigente? Lá na primeira aula a gente já viu, né? O ordenamento jurídico máximo está lá na nossa Constituição, e depois vem os outros elementos, entre eles o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, né? Código de Leis Trabalhistas e assim por diante. Tá? Então, tudo aquilo que contrariar a lei, né, no exercício da vontade humana, é considerado, então, um ato ilícito, ou seja, ilegal, né? Passível, então, de processo, multa, né? E reclusão, inclusive, né? Os atos jurídicos são aqueles que são realizados, então, de acordo com a lei, tá? Bom, dentro do ato jurídico, né, para que ele seja, então, válido, né, então, aquele ato jurídico é considerado válido, né, precisam ter alguns elementos, tá? Então, precisa existir o agente capaz, então não pode ser, né, aquele indivíduo absolutamente capaz, nem o indivíduo relativamente incapaz, como a gente viu, tá? Então, ele tem que ser um agente capaz para que o ato jurídico tenha validade. Então, o menor de idade não pode vender a casa do pai, por exemplo, da mãe, enfim. Aquele contrato de venda não terá validade, porque ele é um agente, né, menor de 16, absolutamente incapaz. Ele também não detém a posse, né, a propriedade do bem no seu nome, sendo, então, portanto, um agente incapaz de direito. Né? Então, para ter validade, né, um ato jurídico tem que ter a presença de um agente capaz. Ele tem que exercer a sua vontade, né, e ter a capacidade para fazer esse exercício da vontade. Tá? Então, o indivíduo não pode, por exemplo, né, sendo menor, vender um imóvel que não lhe pertence. Né? Mas o maior pode vender um imóvel que não lhe pertence? Poder pode, mas não deve, vai ser condenado, né? Porque está cometendo um ilícito, né? Porque não é gente capaz, né? Ele não detém a capacidade de fazê-lo porque ele não é detentor daquela propriedade. Então, são algumas situações, né, que acontecem no nosso cotidiano, muito simples, enfim, a gente ouve falar bastante, às vezes, na mídia, né, o indivíduo que deu um golpe, vendeu uma coisa que não era sua, né, ele não era um agente capaz, e, portanto, ele cometeu um ilícito, então, por isso, a lei alcança ele, né, certo? Objeto lícito, tá? Então, significa que o objeto do ato jurídico deve estar fundamentado no direito. Então, não pode ser resultante de uma ilicitude, né? Um ato para ser considerado jurídico válido, né, pela lei, não pode ser, né, proveniente de uma ilicitude, tá? Então, o indivíduo vai lá, né, e compra um celular na rua, está vendendo, tá? Ele comprou sem nota fiscal, né? Então, aquele objeto de fato, né, não é da sua propriedade. Então, um ato jurídico inválido, né, porque ele fez uma compra de uma forma, né, que não é prevista no nosso ordenamento jurídico. O objeto é ilícito. Né? Forma prescrita ou não defesa em lei. Tá? Então, significa que o ato jurídico ele deve obedecer à forma da lei. Né? Então, tudo aquilo que tiver, né, dentro da lei, se for feito na forma da lei, é um ato jurídico. Tá? E aquilo que for feito e que não está previsto na lei, ele não é invalidado enquanto ato jurídico. E se não é proibido pela lei, então, né, é um ato jurídico válido. Né? As novas tecnologias, né, uma coisa que aconteceu há pouco tempo, né, quando surgiu os aplicativos, né, os motoristas particulares, enfim, né, fazendo esse serviço. Né? Existia uma lei que regulamentava esse serviço, né, então ele não era
inválido juridicamente. As pessoas não poderiam ser proibidas de trabalhar, né, como um motorista particular, né, mesmo que isso não estava previsto na lei, né, não tinha lá, né, o motorista particular por aplicativo, né, previsto, né, então não está proibido pela lei, então é considerado um ato jurídico válido, tá? Agora vamos entrar no direito das coisas, ou chamado também de direitos reais, tá? Entra aqui o direito de propriedade, a figura da aquisição e posse, as obrigações do contrato em geral, né? Umas noções aí de contrato básico. Então, no direito das coisas, também chamado de direito de propriedade, né? A gente já viu ali a figura, né? Dos bens materiais e imateriais, né? Esses são elementos do direito de propriedade, sendo bens materiais ou bens imateriais. Tá? Exemplo do bem material, a casa, exemplo do bem imaterial, né? A música de um artista, por exemplo. Tá? Ou a marca que foi criada por alguém. Então, dentro dessa perspectiva, tá? A gente, retomando ali que existe sempre um sujeito ativo do direito civil, um sujeito passivo do direito civil. O direito ativo do direito civil, nesse caso, são os proprietários desses bens, materiais e imateriais. Então, todos os outros que não detêm essa propriedade são devedores de obrigação, ou seja, devem obrigatoriamente, né, respeitar esse direito de propriedade. Tá? Então, quem é dono de um terreno, né, tem um bem material, ele tem o direito naquela propriedade, e todos os demais, né, devem respeitar esse direito, tem a obrigação de respeitar o direito à posse que aquele indivíduo tem do terreno. Ou seja, ninguém pode ir lá e ocupar o terreno de alguém, invadir o terreno de alguém, porque já tem dono, né? Isso está previsto no nosso ordenamento jurídico. O direito à propriedade. Então, o que caracteriza a propriedade? Tem falado dela, né? É o domínio da coisa, seja física, né? Ou seja, material, ou, né, seja imaterial, né? A pessoa exerce, né, essa propriedade sobre aquilo que lhe pertence. Só ela pode decidir, né, o que fazer com aquilo que é de sua propriedade, daquilo que lhe pertence. Tá? Só ela, né, no caso do indivíduo, né, ou só aquele que detém o mesmo patamar, né, daquele que tinha posse original. Por exemplo, né, o indivíduo detinha lá um imóvel, aí casou pelo regime total de bens. Então, se casou pelo regime total de bens, né, além dele, agora passa a ter, né, posse, propriedade, né, melhor dizendo, desse mesmo bem, aquela pessoa que se casou com esse indivíduo. Então, a propriedade, né, também tem esses acréscimos, né, pode acontecer essas situações em que o indivíduo compartilha, né, a propriedade de um bem. Tá? Então, proprietário, como está lá no artigo 1228 do nosso Código Civil, né, ele pode usar e dispor dos seus bens, né, como também pode buscar reaver esses bens se ele for, de alguma forma, né, subtraído desse indivíduo. Bom, sobre imóveis, né, seja casa, apartamento, terreno, né, enfim, terras, né, de origem rural. Esses elementos, né, eles são registrados, né, por aquele que detém a propriedade, né, no chamado registro de imóveis, tá? Que é um título, né, em que esse indivíduo detém, né, a propriedade daquele imóvel, tá? Então, ele pode fazer uso daquele bem, ele detém a posse daquele bem, e esse bem está registrado no seu nome, né, uma propriedade, como a gente falou, né, apartamento, casa, terreno, né, propriedade rural. E ele, através desse título, né, ele pode vender e transferir essa propriedade para alguém através de uma relação comercial, né, compra e venda. Tá? Então, só aquele que detém o registro daquele imóvel, detém a propriedade, pode fazer, né, a venda desse imóvel, né, o aluguel desse imóvel para outrem. Tá? O indivíduo também, né, detém a propriedade ou adquire, né, a propriedade de um imóvel pela chamada acessão. Tá?
seriam acréscimos, né, que podem sofrer na propriedade de forma, muitas vezes, natural. Tá? Então, no Brasil aqui é menos comum, né, mas em outras partes do mundo, aí, por exemplo, a gente tem lá vulcões, né, que vão criando novos territórios, né? Então, aumento de espaço físico, né, de território em função dessa situação, né? Mas no Brasil, por exemplo, é muito comum ali rios e afluentes, né, serem desviados, né, e passarem a uma determinada propriedade, aquilo também passa a ser de direito, né, do indivíduo utilizar aquele rio, aquele lago, enfim, né, se ele foi de alguma forma natural ou não, né, desviado ali para as suas terras, né, então passa a ter aquele direito. O chamado uso capião, né, esse é chamado de a posse mansa e pacífica de um imóvel por um tempo prolongado, como se fosse seu. Isso é a figura do uso capião, né? O indivíduo, inicialmente, né, ele não detém a propriedade, ele detém a posse. Tá? E essa posse é chamada de posse mansa, ou seja, né, foi destinado a esse indivíduo o uso daquelas terras, né, para que ele morasse, para que ele fizesse usufruto das terras, né, e às vezes, né, tem ali, né, o sustento da família, né, planta, enfim, cria, né, gado, o tipo de animal, e pode obter, né, o direito à propriedade através do chamado uso capião. Claro, aí precisa entrar com uma ação judicial, enfim, e demonstrar, né, que o imóvel foi de fato cedido, né, que ele já vive, mora e usufrui daquele terreno, né, ou daquela casa, por exemplo, há muito tempo, né, sem qualquer tipo de contrapartida, por exemplo, né, ao dono do imóvel. Não paga aluguel, né, não tem, né, nenhum tipo de contraprestação, né. Então, não pode se dizer que não, aquilo é alugado, né, está na verdade é um processo de aluguel, né? O imóvel foi dado, né, e o indivíduo está morando lá, né, por muitos anos, é o chamado uso capião, e pode adquirir essa propriedade através de uma ação de ordem judicial, né? E também pelo direito hereditário, né? Os herdeiros, né, por óbvio, né, pela sucessão dos direitos, acabam adquirindo, né, a propriedade de um imóvel, né, passam, né, a adquirir essa propriedade a partir da cessão dos direitos, né, dos seus genitores, por exemplo, né, pais, avós, enfim, em função dessa sucessão, né, previsto lá no artigo 1784 do nosso Código Civil. Tá? Então, essa situação de direito hereditário, né, tem todas aquelas outras previsões em lei, enfim, o indivíduo detém esse direito, mas ele vai ter que fazer um inventário, né, pagar por isso, né, e muitas vezes, né, pagar impostos, né, para que esse direito seja efetivado, né. Então, muitas vezes o indivíduo detém lá um direito hereditário, né, mas de fato ele não pode fazer venda, né, daquele imóvel enquanto não fizer o chamado inventário, né, pagar para fazer esse inventário, enfim, né, os tributos que se fazem necessários. Bom, outra forma aí que o indivíduo tem, né, pessoa civil, né, pessoa física, né, dizendo, de aquisição de imóvel, né, é o casamento, né. A gente até deu um exemplo anterior, né. Existem alguns regimes de comunhão, né, quando os indivíduos vão até um cartório, né, e fazem aquele contrato de casamento, né, que é a certidão de casamento, eles escolhem o regime, né, de comunhão. Comunhão parcial de bens, né, é um bem comum de acontecer. Comunhão total de bens, que é outro um pouquinho mais raro de ocorrer, né. Então, quando os indivíduos, né, se unem em matrimônio, né, e vão lá e lavram no cartório, né, a certidão de casamento, ao escolher, por exemplo, né, o regime de comunhão total de bens, faz com que as posses, né, dos dois passem a ser compartilhadas. Então, digamos que um indivíduo tem uma casa e o outro indivíduo tem um terreno, né, e ao casar pelo regime de comunhão total de bens, né, o indivíduo que tinha a casa passa a ter uma casa e um terreno. O indivíduo que tinha um terreno passa a ter um terreno e uma casa. Então, os dois têm posse dos dois imóveis. Tá? Já no regime parcial de bens, né,
isso é diferente, né? Aqueles bens que os indivíduos tinham anteriormente à união, né, continuam sendo, né, independentes, né, cada um tem o seu, mas aquilo que, né, for fruto, né, da construção após a união desses indivíduos, né, aquisições, enfim, passam a ser de posse dos dois, tá? Então tudo que for construído dali para frente, né, seria a comunhão parcial de bens, tá? Então, o contrato de matrimônio, né, certidão de casamento, né, é um elemento que leva à propriedade de um bem, né, imóvel. E o direito hereditário, que a gente já tinha comentado anteriormente. Posse. Bom, a posse é um pouquinho diferente da propriedade, né? A propriedade, o indivíduo detém o direito, né, ao bem, e ele pode dispor desse bem, né, da forma como lhe aprouver, né? Pode vender, pode alugar, pode, né, enfim, deixar para os seus dependentes, né, enfim, né, por herança, por exemplo. A posse, não, né? A posse, o indivíduo detém, né, o poder sobre alguma coisa, mas essa coisa ainda não lhe pertence, ou pertence de forma transitória, tá? Isso é a posse. Então, um exemplo, né? Todo mundo, a maioria de nós, né, hoje em dia tem um celular, né? Então, a gente vai numa loja, compra o celular, e compra parcelado. Compra o celular em 10 prestações, né? Eu levo o celular para casa, né? E eu detenho a posse desse celular. Ele ainda não é minha propriedade, porque eu ainda estou pagando, né? Ele vai ser minha propriedade quando eu terminar de pagar. Então, essa é uma diferença importante entre posse e propriedade, tá? Então, eu fui lá, fiz um financiamento da casa própria, né, pela Caixa Econômica Federal, né? Fiz lá um contrato na Caixa, a Caixa pagou lá a construtora, né? A construtora me entregou a chave e eu estou pagando as prestações, né? Já me mudei, estou morando, mas aquele apartamento ainda não é da minha propriedade. O apartamento é da minha posse, tá? Ele só será meu de fato quando eu terminar de pagar todas as prestações. Depois que eu terminei de pagar todas as prestações, né, a posse, né, vai se transformar em propriedade, né? Então, a propriedade, por enquanto eu estou pagando, no caso do financiamento de uma casa, por exemplo, né, para o banco, Caixa Econômica Federal, por exemplo, a propriedade é da instituição financeira, né? O imóvel está alienado, por assim dizer, né, àquela instituição financeira, tá? E eu tenho a posse, ou seja, eu posso fazer o uso, né, daquele imóvel. Ao momento que eu terminei de fazer o pagamento, né, eu vou até a instituição, né, bancária, né, essa instituição bancária me repassa os documentos que atestam, né, o pagamento, a liquidação, né, do pagamento daquele imóvel, né, e aí, com essa documentação, eu vou até o registro de imóveis, né, e transfiro, né, a propriedade, que antes estava alienada e eu tinha posse, estava alienada ao banco e eu tinha posse, eu transfiro, né, a propriedade que era do banco para o meu nome. E aí eu sou o proprietário do imóvel e aí posso fazer, né, enfim, o uso, né, daquele imóvel. Posso vender, posso alugar, né, enfim, como melhor aprouver, tá? A diferença importante entre posse e propriedade, né, gente? Bom, a posse tem algumas classificações também, né? Aquela chamada de posse direta, tá? Aquele que possui, né, se encontra diretamente com o bem, né, na utilização desse bem. Um indivíduo que alugou uma casa, né, ele está na posse direta, né, ele possui aquela casa, ela não é dele, né, não é da sua propriedade. Vamos lembrar do conceito de posse, né? Ele tem o direito de utilizar, né, através da posse, né, como moradia, né, porque ele alugou, ele tem a posse direta. Ou seja, ele está usando, né, aquela casa que ele alugou, ele tem a posse direta. Nós temos a chamada posse indireta, que é aquela exercida pelo proprietário que transferiu a posse. Ou seja, ao alugar o imóvel, né, eu continuo sendo o proprietário. Ou seja, eu transferi a posse, né, para aquele que alugou. Então, quem alugou tem a posse direta e quem é o proprietário tem a posse indireta, né? Eu sou o dono, né, então eu tenho uma posse indireta. Eu não posso fazer o uso agora, né, porque ele está alugado, e quem faz o uso é quem tem a posse direta, é o locatário. Tá?
tá? A gente tem a chamada também posse justa, né? Então, é aquela que a pessoa, né, utiliza e que não resulta, né, do uso da força, né, ou que não foi conseguida sem o consentimento, o conhecimento do proprietário. É a chamada posse justa, tá? Então, no caso do contrato de aluguel, né? Então, pode ser uma posse direta, mas também classificada como posse justa. Mas tem a chamada posse injusta, ou seja, eu não tenho aquela propriedade, ela não foi me cedida, né, pelo proprietário, não foi alugada pelo proprietário, né, e eu, né, de alguma forma violenta, invadi, enfim, né, aquele imóvel, aí passei a ocupar. Eu tenho ali aquela posse chamada posse injusta, né, ou seja, ilegal. Tá? Ele tem um proprietário, né, o proprietário vai entrar com uma ação e vai ser restituída a posse para o proprietário. A gente também tem a figura da posse de boa-fé, que o indivíduo que possui a posse, né, ele ignora, né, que existia ali alguma situação que impedia aquela posse, né, estar, enfim, investido daquela posse, chamada posse de boa-fé. Ele ocupa um espaço, mas não sabia que não podia, né, por exemplo, né, o espaço daquele terreno, o espaço daquele imóvel, né. E existe, claro, a posse de má-fé, né, seria a posse injusta, né, obtida de forma violenta, com destino precário, né? Então, uma posse injusta é uma posse de má-fé, né? E a posse justa é a posse de boa-fé, tá? Outro elemento aí que está relacionado, né, aos bens móveis e imóveis, né, é o elemento penhor e hipoteca, tá? Ambos, né, tanto o penhor como a hipoteca, né, ela acontece quando o indivíduo tem algum tipo de dívida, né? E esse indivíduo não tem os recursos financeiros em moeda, né, para fazer frente a essa dívida. Então ele recorre a essas figuras, né? A figura do penhor e a figura da hipoteca. Então não tem dinheiro, né, não tem recurso financeiro para fazer frente àquela dívida. O indivíduo vai lá e pode então penhorar, por exemplo, né, uma joia, né, uma coisa, algum bem de valor naquela instituição. Tá? Então, aí, penhor de joias, né, na Caixa Econômica Federal, né, inclusive aqui no centro de Porto Alegre tem uma agência de penhora, né, da Caixa. O indivíduo ele vai até lá, né, leva o seu bem, né, a sua joia, enfim, aquilo que tem valor, né, e obtém recurso financeiro, né, dessa penhora, né, para fazer frente à sua dívida, né, e aquele, né, bem fica sobre a tutela lá da Caixa Econômica Federal e o indivíduo vai pagar lá as prestações, né, para depois tomar de volta, né, aquele seu bem. Se não fizer o pagamento, né, a Caixa fica com o bem, né, e faz lá a venda daquele bem para fazer frente ao empréstimo que foi dado, né, para que o indivíduo pudesse saldar suas dívidas, enfim. Nós temos também a figura da hipoteca, né, ela é parecida ali com a figura da penhora, só que a hipoteca se refere a imóveis, né? Então, na penhora, o indivíduo dá alguns bens, né, para obter os valores para fazer frente às suas dívidas. Na hipoteca, o indivíduo dá um imóvel como garantia. Tá? No caso do financiamento, né, a própria casa financiada é a garantia, né? Então, a gente está comprando, está pagando a casa, né, para um banco, né, e a casa é a garantia. Se a gente não pagar, o que o banco faz? Fica com aquele imóvel e depois vende ele, né? Cassiele mandou uma mensagem que está com problema no carregador, caso aconteça algo, por isso estou tentando arrumar. Tá entendido, Cassiele. Pode acontecer da tua conexão aí cair em função da bateria, né? Tá com problema no carregador. Tá. Muito bem. Já a gente está encerrando, né, gente, essa primeira parte, né, teórica. Depois a gente vai fazer um intervalo, né? Pós-intervalo chamado e pós-chamada atividades para vocês fazerem desse conteúdo que a gente está vendo agora, tá? A gente vai fazer atividades ali no Classroom, que são os exercícios de aula, tá? Já está quase
fechando, né, esse conteúdo. Então, nós temos também o direito das obrigações. Isso ficou claro já, né, lá na primeira aula, quando a gente falou que proveniente das normas jurídicas da lei estabelecida que haverá, né, deveres e haverá direitos. Ou seja, né, quem detém um direito, né, pode exigir que alguém cumpra com a obrigação de cumprir com aquele direito. Então, nós temos aí o direito das obrigações. Dentro do direito das obrigações, a gente tem os chamados direitos reais, tá? São aqueles que atribuem, né, a uma pessoa, de novo, lembrando aqui, né, que quando a gente fala do direito, né, quando a gente fala de pessoa dentro do direito, a gente tem que ter entendimento, né, que pode ser aí tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Pode ser um indivíduo como uma organização, uma empresa, né? Então, direitos reais são os que se atribuem a uma pessoa, né? Prerrogativas, ou seja, né, ela pode exercer, né, sobre um bem, né, o direito de propriedade, tá? O direito sobre uma coisa. Isso é um direito real, né? Então, ela detém o direito sobre algo, uma propriedade, isso é um direito real. Tá? E tem os direitos obrigacionais, tá? Aqueles que se atribuem a alguém, né, a faculdade de exigir a uma outra pessoa, né, a prestação de cunho econômico, né, o pagamento de algum direito, né, proveniente, por exemplo, de um contrato, né, são chamados de direitos obrigacionais, né, um contrato, por exemplo, de aluguel, né. Então, alguém, né, tem uma obrigação de cumprir com aquele contrato, pagando os aluguéis, por exemplo, né? Então, são direitos obrigacionais, tá? Bom, as obrigações se dividem, né, em obrigação de dar ou restituir, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Então, já vamos ver aí esses três conceitos, tá? Então, a obrigação de dar ou restituir se refere à obrigação de entregar alguma coisa. Então, o indivíduo foi, né, até uma concessionária e fez a aquisição de um veículo, né? A partir desse momento, né, que o indivíduo fez a aquisição, né, fez toda a documentação, enfim, contrato lá de compra-venda, ele, né, passa a ter um direito e, portanto, a concessionária, ela que fez a venda, né, ela passa a ter uma obrigação, né, de entregar aquele veículo, né, contratado, comprado, né, nas características da aquisição para o detentor do direito, né, daquele produto, né. Então, a obrigação de dar ou restituir, né, a gente encontra, né, fartamente no nosso dia a dia, né. Toda e qualquer loja, né, ou prestador, né, enfim, vai ter algum tipo de obrigação. No caso da loja, de um bem, né, vai ter a obrigação de entrega, né, daquele bem que foi adquirido, tá? Então, se não fizer a entrega, né, descumpriu o prazo, né, isso pode ser demandado, né, por aquele que detém o direito, né, porque o outro tem a obrigação da entrega, tá? Muitas vezes aí no nosso Código de Defesa do Consumidor, né, a gente vai ver lá que se aquele que tem a obrigação, né, de entregar, né, o bem, não cumprir às vezes o prazo, não cumprir, né, as características do produto que foi vendido, né, no direito do consumidor, o indivíduo pode solicitar a restituição dos valores, né, devolução, enfim, do bem, uma série de elementos aí, né. A obrigação de fazer, né, essa está ligada à prestação de serviços, né. O indivíduo que contrata um prestador de serviço, uma empresa que vai prestar um serviço, né, ele então detém um direito e a empresa passa a deter a obrigação de prestar aquele serviço. Por exemplo, né, contrata aí uma empresa que vai fazer lá a reforma, né, de uma casa, né? Essa empresa contratada, que vai prestar esse serviço de reforma, né, ela passa a ter a obrigação de fazer nos termos contratados, né? No prazo que foi contratado para a reforma, os custos que foram estabelecidos, custos materiais que foram colocados nesse contrato, por exemplo. Tá? Então, a prestadora de serviço passa a ter a obrigação de fazer. Caso não o faça, conforme estabelecido no contrato, né, ela pode ser demandada pelo aquele que detém o direito, né, que adquiriu aquela prestação de serviço.
E existe também a figura da obrigação de não fazer, tá? Então, esse caso, né, os indivíduos aí, eles têm aí a possibilidade de se abster, melhor dizendo, né, de revelar algum segredo. Então, ele pode não revelar algum segredo, né, por exemplo, da empresa em que ele atua, né, não é obrigado, né, então, ele não pode ser obrigado por ninguém ou por outra empresa, né, dizer, só te contrato se me disser, né, que aquela outra empresa que tu trabalhava lá, né, encontrar os segredos industriais deles, né, então, isso, por exemplo, né, está previsto em lei, né, não existe essa obrigação aí, então o indivíduo tem a obrigação de não fazer, né, na verdade tem a obrigação de não contar, né, um dever, não pode, né, fazer esse tipo de revelação, né, trazer o segredo, por exemplo, de uma outra empresa para uma concorrente, né, a chamada obrigação de não fazer. Contratos. Tá? Contrato, ele está no nosso ordenamento jurídico, faz parte do nosso Código Civil, né? Ele, então, estabelece, né, entre duas partes, né, um direito e uma obrigação, né? Dentro desse contrato haverá sempre essas duas figuras, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico, né, a gente tem diversos tipos de contratos, né? A gente tem falado alguns aí, né? Contrato de aluguel, contrato de compra e venda, né? Falamos aí alguns exemplos de direito e obrigação, né? Para ser um pouquinho desses dois exemplos mais comerciais, né? A gente tem também o contrato de trabalho, né? Nosso também Código Civil, né? Faz parte lá do direito do trabalho, né? E que estabelece sim, né? Entre a pessoa jurídica empresa, né? E a pessoa física o colaborador, né? Um contrato, né, em que as partes terão, né? Uma para com a outra direitos e deveres, né? Direitos e, portanto, obrigações, tá? Então, esse contrato, né? Dos mais diferentes tipos, né? Presentes no nosso ordenamento jurídico, ele vai fazer uma lei entre as partes. Ele está previsto em lei, né? E o contrato, né? Cumprindo, né? Com tudo aquilo que está previsto na lei, né? Ele faz com que as partes tenham que cumprir, né? Aquilo que está previsto naquele contrato, desde que as cláusulas do contrato, né? Não contrariem, né? A legislação vigente, né? Nem a Constituição, nem outras leis correlatas. Tá? Bom, então, para ter validade, um contrato precisa, né, estar expresso, né, qual é o acordo entre as vontades, né, entre os indivíduos presentes naquele contrato, né, o contratado, o contratante, né, e estabelecer ali, né, o que um, né, está fazendo naquele contexto em relação ao outro, né, quem é que detém direitos, quem é que detém deveres, né, então tem ali o descrito, né, no contrato o acordo que foi feito dessas duas vontades, tá? Precisa ter, né, a figura dos agentes capazes, né, então tanto quem vai deter direitos quanto quem vai deter obrigações vigentes por esse contrato, né, devem ser agentes capazes, tá? A gente já viu ali a diferença, né, daqueles outros elementos que são considerados incapazes do direito, né? O contrato, né, deve ter um objeto lícito, ou seja, não pode haver nada ali, né, que possa ser considerado, né, ilegal, ilícito, né, nesse contrato, né. O contrato tem que ser possível, né, de ser cumprido entre as partes, né, e ele tem que ser determinado ou determinável, né, tem que ser objetivo, né, tem que estar expresso, né, de uma forma clara, objetiva, né, do que se trata, né, do que é contratado ali, tá? E claro, né, a chamada forma prescrita ou não proibida pela lei, né? Então o contrato tem que cumprir com aquilo que está prescrito na lei, né? Ou então também, né, pode relacionar aquilo que não está, né, proibido pela lei. Tá? A gente até deu um exemplo, né, de trabalho aí dos motoristas de aplicativo, né? Tem uma relação, né, de trabalho, né, entre o motorista, né, a empresa do aplicativo. Isso não é proibido pela lei, né? Então, né, é válido, né, essa atuação, né, profissional. Gente, vamos fazer um intervalinho, 15 minutos? Pode ser?
Sim, não? Sim. Muito bem. Então, a gente vai fazer um intervalinho, né? 15 minutinhos, são 20 e 36. A gente voltaria ali, né? 20 e 51, para ser bem exato. Vai dar tempo da gente fazer a chamada, né? Vamos retornar então às 20 e 51, 15 minutinhos de intervalo, dá tempo de vocês fazerem um lanche, enfim, né? Uma água. Voltamos no intervalo, às 20 e 51, vou fazer a nossa chamada, tá? Nessa segunda parte a gente tem atividades de aula, né? No Classroom para vocês fazerem, tá? Mas ressalto aqui que hoje, né? Tem a reunião DNA aqui do setor aí, enfim, pedagógico, né? Dos professores, tá? Então, a gente volta, faz a chamada, mas depois, né, eu vou ter que ficar offline aí, né, das 21 às 21h15, para participar dessa reunião, né, de professores, tá? Voltando às 21h15 com atividades no Classroom para vocês fazerem, e a gente vai ali até, né, como eu combinei com vocês, às 21h50 com atividades, tá? Não coloco atividades além das 21h50 para dar tempo, né? Se alguém tiver dúvida ainda lá naquela última atividade, a gente interagir online, tá? Combinado, gente? Muito bem. Então tá, gente. Eu vou fechar o microfone e a câmera, né? Voltamos aí depois do intervalo, então, já com a nossa chamada.